Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Hoje na bancada o companheiro Atevaldo Vieira Leitão, diretor do CDL e diretor de Relações Institucionais aqui do Sintracom São Paulo. Atevaldo, que também é poeta e escritor e dos bons, hein? E na técnica, o diretor Ricardo Vieira, auxiliado pelo companheiro Emerson Marques. Acompanhe o nosso podcast Sintracom São Paulo também na TV aberta, através do canal 53.2, toda sexta-feira, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. Hoje nós temos o prazer de receber o companheiro Rodrigo Barsolotto. Rodrigo, que é ator, é pastor também, ganhador de almas. O Rodrigo é conhecido por seu trabalho em 400 contra 1, que é uma história do crime organizado. Eu não assisti esse filme, mas eu li a sinopse e olha, eu fiquei ávido por assisti-lo. Aliás, eu amo história, né? E o Rodrigo também fez outros trabalhos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa bancada. Eu tenho muita história para contar, mas assim, como é gostoso a gente ser informal, né? Quebrar os protocolos, paradigmas. Como a gente estava conversando aqui antes, as câmeras já estavam ligadas. Falei, cara, como é gostoso a gente quebrar essa formalidade, né? É verdade. Então, isso é importante. Conta um pouquinho da sua história, companheiro. Bom, vamos lá. Eu gosto da palavra companheiro. Isso tem muito a ver com os nossos trabalhos, né, na área profissional. Eu nasci na cidade de Garça, interior de São Paulo, né? E sou filho... o primogênito, né, de três homens. Meu pai foi jogador de futebol profissional, jogou 12 anos profissionalmente. Que posição? Jogava de lateral esquerdo, jogou na Ferroviária de Araraquara, jogou no Londrina, camisa no MAC. 6. Isso, camisa 6. Era aquele lateral que descia até a linha de fundo, 4, 5 vezes no jogo, batia voltando e colocava o centroavante na cara do gol. Então ele era um ala. Ele era um ala. Ele era um ala. E corria muito. Estilo Zé Teodoro, que jogou no São Paulo, lembra? Nossa, caramba. Aquela mesma linha. Sim. É engraçado que todo mundo que às vezes se encontra comigo fala, você é filho do Abegar? Os caras falam assim, cara, seu pai jogava demais. Pois é. E aí se cresce com aquela responsabilidade, porque todo mundo olha e fala assim, puxa, filho de peixe, peixinho é. Né? Você vai ser jogador? Eu falei, cara... Aí joguei nos juniores, mas não tinha a mesma aptidão que ele. É dom, né? Sim. Né? Tudo se aperfeiçoa, né? Você vê o craque Sócrates, que era craque por natureza, e você vê o Raí, que não era craque, mas... treinou bastante, chegou onde chegou. Então, era bom jogador. Né? Então, mas eu não migrei para essa área. Eu entrei na área artística e eu descobri que eu tinha essa veia artística. De repente, quando a professora chegava, falava assim, quem sobe na mesa e dança? Eu subia e dançava. E eu não tinha filtro. Sim. Os caras falavam, como que você tem coragem? Não sei se aquela época do break, lembra? Que os caras usavam aquele óculos? Sim. Então eu dançava break no colégio. Sim. Michael Jackson, e aí ali começou a desabrochar essa veia artística, e eu estou aí já há 35 anos, né, fazendo cinema, fazendo novela, fazendo curta, longa-metragem, e assim a gente vai. Companheiro Atevaldo Vieira Leitão, seja muito bem-vindo. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui falando aqui com o Rodrigo, né? Eu tenho uma impressão que eu já vi o Rodrigo pessoalmente, mas acompanhei, depois, antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, né, até na biografia dele, e vi aí que o Rodrigo é um tremendo de um artista, né? E seja bem-vindo. Aqui a gente vai ter muitos trabalhos aqui para fazer, Rodrigo. Nós temos aqui o CDN, que é o Centro Democrático Nordestino. Sim. Eu sou o secretário-geral do CDN. O CDN ele vai trabalhar na democratização de políticas públicas nos bairros periféricos onde estão os nossos trabalhadores. Sim. Os nossos trabalhadores, eles vêm para São Paulo, né? A gente já sabe. Como diz o outro, tangido pelo êxodo rural, hoje não muito mais assim, mas na minha época, em 88, e na época do Ramalho, em 67, foi assim, né? E foi assim também nos anos 40, quando veio o pessoal aqui para São Paulo
construir essa grande metrópole que a gente tem. E hoje nós temos em torno de 400 mil trabalhadores na construção civil de São Paulo capital, são 2.500 canteiros de obra e 90% dessas pessoas estão moram nas periferias. Sim. Construiu aí o crescimento desordenado também de São Paulo, porque foi o que sobrou para eles, né? Mas na época que eu e o Ramalho viemos para cá, a gente morava no porão de obra. E não tinha alimentação naquela época. Hoje nós temos uma convenção coletiva que tem um vale alimentação, tem café da manhã, tem padaria na obra, né? Tudo por conta aí de uma convenção coletiva boa que a gente faz, negocia todo ano. Então vai ter muito trabalho aqui. Ao longo desse nosso podcast aqui, a gente vai discorrer aí muitas coisas aqui que você faz. Até quebrando um pouco o paradigma aqui da nossa conversa, você sabe que eu estava vendo um cara falar esses dias que o nordestino, ele é descendente de judeu. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Ele falou, eu te provo. Aquele chapéu que o nordestino usa tem 2 franjinhas, tem estrela de Davi, é um quipá. Falei, cara, aquelas franjinhas é como tipifica o cabelo de um rabino. Faz sentido, porque o pai do Fagner é judeu, né? Na verdade... E tem muito judeu no Nordeste, bastante, né? Na verdade, nós temos, só no Ceará, nós temos mais de 70% das famílias que são de descendência hebraica. Olha e isso. muita gente não sabe. Não Eu sabe, cito até um sabe. caso que o Atevaldo vai lembrar disso aí, que é muito comum entre nós no Ceará. Tem pessoas que chegam, por exemplo, às 6 horas da tarde, na sexta-feira, e acende uma vela. E acender essa vela não tem absolutamente nada a ver com a tradição católica apostólica. A pessoa acende a vela e não sabe. Olha isso. E isso é o Shabat. Porque o judeu, ele acende a vela às 6 da tarde, né? Que quando começa o Shabat. O Shabat começa às 6 da tarde na sexta-feira e termina no sábado às 6 da tarde também. E muitas pessoas guardam essa tradição. A minha sogra, por exemplo, lá no Oroz, no Ceará, ela varre a casa e não joga o lixo pela porta da frente, ela recolhe todo o lixo. E é um costume muito comum no sertão. É coisa judaica isso. Né? Então você está coberto de razão, é por aí mesmo. Tem um outro costume lá no Nordeste, lá no Ceará principalmente, as estradas, quando morre uma pessoa de acidente, tem uma cruz. Eles marcam com a cruz ou com um altar, né? Você já percebeu isso, né? Sim. Todos os lugares lá do Nordeste você tem isso. Então essa é uma tradição que não é de lá. Né? São culturas trazidas de outros lugares. Então, esse resgate judaico no Brasil, sobretudo no Nordeste, Rodrigo, de repente pode ser tema de um filme seu, companheiro. Eu acredito nisso. Acredito muito nisso. Respeito demais. Até porque a gente está aqui numa das maiores cidades do mundo, se eu não me falha a memória, o 3º ou 4º maior do mundo. E São Paulo é o que é por conta do povo nordestino. Senão a gente não seria a potência que a gente é hoje. É o povo que muitas pessoas fecham os olhos, é discriminado racialmente, muitas pessoas discriminam, mas eu tenho muitos amigos, inclusive eu vou sempre para Petrolina, Juazeiro do Norte, tenho amigos, tenho grandes empresários ali, que são os maiores empresários. Um deles é dono de uma empresa chamada Sofrios e o outro da Comal. A Sofrios é a maior contribuinte de imposto de renda de Juazeiro. Nossa, Juazeiro, Bahia. Juazeiro do Norte. Do Norte. Do Norte. E o outro é um dos maiores contribuintes de Petrolina, entendeu? Distribuidora de carne. Então, assim, a gente tem muito... E aí você cria um lastro, né? Porque, sabe uma coisa que eu entendo? Alma. Que nem você falou, o Rodrigo é um ganhador de alma. Alma não tem cor. Alma não tem cheiro. Alma não tem raça. É verdade. Então nós temos que amar a alma uns dos outros. É verdade. Só que as pessoas se extraviam no quê? Na cor da pele. Você é nordestino, você é negro, você é italiano, você é português. Cada um aí cria essa incompatibilidade. Então a gente não consegue vislumbrar a alma. Né? Então foi aí que até eu fui curado em relação ao meu pai, né? Que eu tinha um bloqueio com meu pai, porque meu pai era apaixonado, namorou a Miss Paraná no ápice do futebol. E aí só que ele foi contratado por um time, um grande empresário contratou ele para jogar no Garça Futebol Clube. E aí ele teve uma lesão, foi na farmácia fazer uma infiltração no joelho para jogar o final de semana, conheceu minha mãe. Minha mãe aplicou a injeção nele e ali eles saíram e começaram a namorar. Só que no coração dele, ele queria se casar com a Miss Paraná. Então assim, engravidou, vamos tentaram o aborto, não tiveram êxito.
Só que era tudo propósito, né? Com certeza. Propósito a gente não consegue entender. Então, eu vejo isso aí, até cresci vendo situações de opressão em relação a ele. Ele olhava para mim e falava, puxa, você é a pedra no meu caminho. Né? Então eu tive que entender que amar não era o título que ele tinha sobre mim, mas amar a alma dele, entender o porquê que ele sofria com aquilo, porquê que ele tinha aqueles gatilhos. E isso é fundamental nos dias de hoje, né? A gente não consegue entender porquê que as pessoas esboçam aquilo que são, mas tem muitas feridas intrínsecas ali. Com certeza. Perfeito. Muito profundo isso daí, né, Tony? Muito profundo. Até me arrepiei. Não, demais. E eu acho interessante porque você é pastor, né, Sim. de igreja e também trabalha como ator. Como é que você faz para poder conciliar essas duas, vamos dizer, funções? Então, eu vou falar para você que eu não sou um pastor convencional como todo mundo é. Porque eu vim até para Cristo no ápice da minha carreira. Eu não vim para Jesus no fundo do poço, com o carro batido, com o nome no Serasa, no SPC, alguém querendo me matar com câncer no estágio terminal, que a maioria das pessoas, não menosprezo os que vêm. Eu vim no ápice, eu tinha acabado de ganhar prêmio como melhor ator num filme que eu fiz, eu estava namorando a menina que era mais bonita do mercado na época, hoje ela é casada, não vou citar nomes aqui. Né? E aí todo mundo desejava e eu vim por conta do dissabor da conquista. Tudo que eu queria comecei a realizar e os tabus começaram a ser quebrados. Então eu falei, cara, nada me sacia. Então eu almoçava no Gallery, no Fazano, no Tomato, no Banana Café, almoçava com Neila Torraca, com Nanini, com Jô Soares, com Faustão. Né? A gente sentava junto, as pessoas nos conheciam, saía em colírio da Capricho, você ligava a TV em horário nobre, intervalo de Faustão, novela das 8, Fantástico. Eu estava em 6 comerciais de produtos diferentes. Então, dinheiro entrando, eu com 20, 21, 22, morando na Vila Nova Conceição. Aí você olha e fala, cara, eu idealizei isso aqui para minha vida. Só que chegava na calada da noite. 3 perguntas esbofeteavam a minha mente. De onde eu vim? Para que eu vim? Para onde eu vou? Estudava tudo sobre Sigmund Freud, dentro da psicologia, geneticismo de Franz Crick Pavlov, sociologia de Karl Marx, só que eu comecei a estudar a biografia dos caras. Então aquilo que eles escreviam não condizia com aquilo que eles viviam. E aí eu falei, cara, esse cara não serve para referência para mim. Porque eu comecei a estudar o texto com contexto para não arrumar pretexto. Comecei a olhar e falei assim, cara, tá, aquilo que você está escrevendo, vamos ver os seus bastidores, como que você é com a sua mulher, dentro da sua casa. E isso começou, sabe, a abrir a minha mente. Né? E em 94, o Brasil foi campeão com o Bebeto e Romário. Eu estava nos intervalos dos jogos da seleção brasileira. O Bebeto comemorava o gol fazendo assim, que o filho dele tinha acabado de nascer. E eu estava em 3 comerciais, estava com Tempra Turbo, 16 válvulas, não sei se você lembra quando saiu o Tempra, que era o carro, todo mundo queria o Tempra. Então tava o comercial do Tempra, tava com o comercial do Austin Oliveto, da Folha Tim, tava com o Danap, Danap, e tava com o Raider, o chinelo Raider, né? Dirigido pelo Fernando Meirelles. E cara, eu tava naquele momento ali, Baggio chutou a bola para fora, Brasil campeão, todo mundo, campeão. E eu tava numa tristeza, porque eu tava filmando numa represa em Avaré, né? Direção do Trípoli, que foi fotógrafo da Playboy, e todo mundo comemorando, e eu tava triste, cara. Eu falava, cara, essa felicidade que todo mundo busca, eu já vivi, e isso não me nutre, não me supre. Eu sei qual é o final da história. Então eu sempre precisava de um aditivo. Vou beber um negocinho para esquecer o problema. Então chegou uma hora que eu falei, cara, será que Deus existe? Estou falando sem cunho evangélico, católico, espírita, budista. E aonde eu ia, sempre tinha uma pessoa e falava assim, Jesus te ama. Nossa. Jesus tem um plano na sua vida, Rodrigo. Jesus vai fazer algo na sua vida e através da sua vida. Jesus vai usar você para desinfeccionar muitas pessoas que estão correndo atrás dos sonhos. Eu não entendia, porque aquilo para mim era um... E aí até que chegou o momento, estou falando isso em cima da pergunta que você me fez. E quando o Brasil foi campeão, eu estava assim, tristão, né? Foi no mês de julho
de 1994. E eu estava na Avenida São Gabriel e um cara chegou e falou assim, você precisa de Jesus, Rodrigo. Eu falei, queridão, eu sou católico, apostólico, romano, carismático, praticante, sou devoto a Santo Expedito, Rita de Cássia, Santa Edvigia, sendo vela de 7 dias, sou italiano. E assim, aquele discurso que todo mundo segura. Sim. E aí ele me propôs uma mera oração com cunho bíblico. Eu fiz essa oração com esse cara no meio da rua, cara. Sim. E através dessa oração senti algo entrar dentro de mim e senti algo sair de dentro de mim. E na hora que eu abri os meus olhos, eu estava leve. Eu falei, cara, o que você fez comigo? Ele falou, nada. O Espírito Santo entrou dentro de você e vai começar a trabalhar dentro de você. Dali para frente começou a mudar a minha história. Não foi igreja de crente, pastor, nada. Sim. Migrei para teologia. Você falou, como que você conseguiu conciliar as duas coisas? Comecei a estudar teologia. Fui um cara que lia 3, 4 livros, tenho leitura dinâmica, gostava de ler, entender, eu queria ver o final da história. E aí eu comecei a migrar e me apaixonei pela teologia. Então hoje, você fala, puxa, mas você pastoreia uma igreja, você prego, mas eu tenho uma outra linha, tenho uma linha que a gente quebra. Você pode entrar de short, de bermuda, de cabelo comprido, com piercing, com tatuagem, porque Deus não olha, porque a gente tem um escopo o quê? Bíblico. A gente sabe que, biblicamente, Jesus ele não olha a sua estética, ele olha o seu coração. Ele olha o que você está sentindo. Então eu vou dentro dessa linha. Eu até sou sabatinado, você acredita? Tem gente que assiste os meus filmes e fala assim, cara, mas como que você é pastor? Você faz um filme espancando, dando tiro nos outros, roubando. Tem hora que você faz vilão, tem hora que você faz... Como é que você faz? Você não está estimulando a violência? Imagina o que eu sofro. E sabe quem que me bate? São os pastores. Você está pensando que são pessoas... Por que eles me batem? Você está estimulando. Aí um dia eu peguei e fiz uma pergunta para um deles. Falei, tá bom. Você já assistiu o filme do Mel Gibson? A Paixão de Cristo? Você quer filme onde Jesus apanha do começo ao final do filme? Você já viu o filme mais violento que você vê Jesus? Na hora que o chicote bate, as vísceras vêm para fora? É real, né? Agora você vai falar para mim, aquele ator ele ganhou para fazer a cena. E aí? Jesus está estimulando ou não está estimulando violência? Aqui dentro daquele contexto. Então, não vamos ser hipócritas. Aí eu falei para ele, agora se você se sentir muito incomodado comigo, eu tenho uma receita de X valor mês, tá? Eu passo meu Pix para você. Você pode pagar para mim o que eu gasto, eu não faço mais. Então a gente sabe pegar as pessoas, né? Perfeito. Então eu tô aí em cima disso. Muito interessante isso. Eu também sou filho de evangélicos, né? Começou lá porque o meu pai bebia muito e ele foi para a igreja um dia bêbado, com faca e tudo, aquele negócio. E a minha mãe era aquela católica que a minha avó, a Filomena, conto aqui no livro, ela era afilhada do Padre Cícero. Imagine como que era as coisas em casa, né? Devota, né? A gente era obrigado no mês de maio, aquele mês inteiro de levar o santo, a imagem em cada casa, entendeu? Então um dia a imagem fica numa casa, outro dia fica na outra, outro dia na outra. Rezar para chover foi o que eu mais fiz no Ceará, que não chovia, né, na época, né? Sim. Então aí a minha mãe ela não queria ir para a igreja e ela foi para a igreja porque o meu pai começou a querer sair da igreja, começou a tomar outras pinguinhas de novo. Eu falei, mãe, se a senhora não for, o pai não vai segurar. E terminou minha mãe ficando na igreja até hoje, desde 1985. E o meu pai saiu da igreja. E meu pai faleceu, né? Sem estar na igreja. Mas no momento de morte do meu pai, ele se reconciliou. Meu pai foi assassinado. Né? Nossa. E foi uma coisa muito dolorosa nas nossas vidas. E a gente sabe que tudo que a gente faz, você estava falando da questão da alma, eu também sou assim. Eu vejo a alma da pessoa. Eu não vejo a cor, eu não vejo... Às vezes eu estou fazendo um favor para a pessoa e a pessoa está me xingando e eu estou fazendo. A minha mulher fala, nossa, você é muito sangue de barata. Não, eu não sou sangue de barata. Porque o que eu estou fazendo é com propósito. Né? Esse livro que a gente está lançando agora é doação 100% para Pai de Diadema. Olha aí. O livro, já antes do lançamento, já tem um recorde de 10 mil exemplares vendidos. Olha. Né? Eu falei aqui com o presidente Ramalho que ele foi o primeiro, né,
a encampar essa ideia. E ele falou, vai também nas empresas e conta a história. E eu comecei a contar a história nas empresas. E as empresas, eu quero 500, o outro, eu quero 300, eu quero 400. Que lindo, hein? Ele faz o Pix direto no livro, vai direto para a Paz de Diadema. Que legal, hein? Nossa. Quantas pessoas não estão utilizando, né? O livro é uma viagem no tempo, né? Quem não viu essa história, Minha Viagem pelo Tempo, né? Aqui na capa, é uma capa que é a idealização minha, a própria editora. Que legal. A própria editora falou o seguinte, eu não tenho a coragem, nós não temos a coragem de propor o que você propôs aqui. Eu achei muito bacana, porque aqui tem a nossa cidade, que é uma rua de terra onde eu nasci, e as ruas de São Paulo. Então tá aqui, que é a cidade de Ipueiras. Do sertão de Ipueiras às ruas de São Paulo. Sertão do Ceará. E quem nunca viu esse livro, vai adorar ler esse livro. Porque aqui eu tenho uma coisa que eu nunca vi um livro dessa maneira, viu, Rodrigo? Aqui, o início do livro, ele começa assim, no princípio. Então é o primeiro capítulo de Gênesis que diz no princípio. E cada capítulo dele, são 30 capítulos, cada capítulo dele ele tem uma frase de motivação. Ele encerra o capítulo, ele abre o primeiro capítulo, e aqui no princípio, né, Deus criou o céu e a terra. E aí eu falo, no princípio, quando eu nasci, Deus estava me moldando, né? Que legal. É uma coisa assim, Perfeito, muito Perfeito. lindo. Modéstia à parte aqui, vai ser olha, isso daqui foi uma coisa que as pessoas perguntam para mim, e você não vai ganhar nada com isso? Eu vou falar, eu vou ganhar tudo. Tudo. Porque cada livro desse vendido, eu estou ganhando o meu galardão. Que é ajudar as pessoas. Sim, eu acredito piamente nisso. Né? Nessa toada religiosa, Rodrigo, é interessante que eu lembro aqui o Papa Francisco, né, de saudosa memória, e ele disse exatamente coisas muito parecidas com o que você falou. Ele disse, na verdade, todas as religiões são de Deus. Eu achei lindo isso que ele falou. Porque eu sou católico apostólico, e eu acredito que todas as religiões buscam a Deus. E o principal objetivo do cristianismo é cumprir aquilo que Jesus Cristo falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de maneira que você vê que a igreja evangélica tem obras maravilhosas sociais, a igreja católica também, o espiritismo também e outras religiões. E eu vejo que você tem um trabalho bastante interessante nessa área de recuperação, não é? De dependentes químicos. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente... Não estou dizendo que eu fui usuário, nunca usei droga, nada. Meus pontos fracos eram outros na época, ainda inclusive quando eu estava trabalhando no meio da moda, no meio artístico, continuo trabalhando até hoje. Então eu via muitos jovens que saíam de repente do sul do Paraná, né, e vinham tentar a sorte aqui, não conseguiam, acabavam vendendo os seus corpos porque não conseguia ter êxito profissionalmente, e aí acabavam migrando para a droga. E aí eu perdi muitos amigos, pessoas que eu não tinha estrutura financeira para ajudá-los, e aí eu comecei a sofrer, porque eu vi os caras, puxa cara, eu não consigo voltar para minha casa, a única coisa que eu tenho é meu corpo, vou vender. Cara, você vai vender seu corpo? Cara, não tenho, vou trabalhar do quê? É o que eu sei fazer. Então, assim, muitos começaram a usar cocaína, maconha, etc., ácido, êxtase. Aí, na época, as festas rave. Então, comecei a ver muitos jovens morrendo, se perdendo. E isso começou a aguçar uma libido dentro de mim para eu poder ter que fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu não posso ficar de mãos atadas. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, assim, o fato de eu ter estudado teologia, muitas pessoas começaram a me procurar. E eu comecei a dar palestras, simpósios dentro de clínicas de recuperação, né? E ao mesmo tempo, pelo fato de eu ter sido curado dentro desse gatilho, de ter esse bloqueio, porque toda pessoa que usa uma droga, ela tem um gatilho. Vocês concordam comigo? Um foi rejeitado, outro foi abusado, a menina produziu um aborto e não queria ter feito. A droga é uma compensação. É uma compensação. Ela acha que ela vai... Aquilo é um anestésico, né? Porque tem prazo de validade, dura 1, 2 horas e daí a pouco o cara tá sofrendo de novo. E aquela velha mentira, né? A hora que eu quiser parar, eu paro. E na hora que você vê, você é um dependente, você não consegue sair daquilo. Então eu comecei a dar palestras em várias clínicas. E as pessoas vendo que de repente eu vendia aquilo que eu vivia, elas começaram a me utilizar e falar, esse cara aqui investe nele.
Aí um chegava e falava, Rodrigo, te dou 30 cestas básicas para você levar naquela clínica. Eu pegava 30 cestas básicas lá e entregava. Inclusive agora na pandemia, né, muitas pessoas nos procuraram, até dentro da nossa igreja, nossa comunidade, e pessoas dentro do próprio governo para saber se as cestas básicas iam ser destinadas para as pessoas que a gente tinha. E aí que eu fiz? Eu tive uma ideia de fotografar a pessoa sem a cabeça, com o RG dela, e ela segurando a cesta, ela indo embora, catalogando para mostrar a autenticidade da entrega. E aí o governo olhou e falou assim, chegou uma hora que eu estava com 7.000 cestas básicas. E destinando, porque muitos pegavam e vendiam em mercados. Abria cestas e vendiam em mercadinho. E é um dos únicos lugares que era destinado, não estou dizendo que eu sou o melhor cara da terra, não estou querendo isso, mas, sabe, eu falei, cara, eu tenho que fazer a diferença. Então aí a gente começou a migrar. Hoje a gente tem 3 a 4 clínicas que a gente dá um amparo. Inclusive, semanalmente eles me ligam, ô Rodrigo, você tem alguma coisa para me ajudar? Tá faltando arroz, tá faltando feijão aqui, eu tô com 40 internos, desde dependente em crack e alcoólatra, mora tudo junto, aluguei um sítio aqui, eu tô cuidando deles, tem uns que tentaram se enforcar. Por exemplo, peguei um menino que fez uma tatuagem na cabeça, simulando cabelo, certo. Só que o cabelo dele caiu. E aí ele chegou em mim e falou assim, Rodrigo, você não me ajuda, cara, a arrumar uma clínica que possa passar o laser, porque, cara, eu ganhei um apelido com isso, porque caiu todo o cabelo, ele ficou como se fosse uma touca de piscina, você imagina. Então ele usava o boné o tempo todo. Eu falei, eu vou tentar arrumar, mas eu não vou te garantir. E nessa eu comecei a prospectar pessoas que pudessem ter um aparelho e remover aquilo. Demorou um mês. Um belo dia eu recebo o telefonema, ó, ele tirou a própria vida. E aquilo me mexeu comigo. Eu falei, cara, a gente conhece tantas pessoas. O que é para um profissional que tem uma clínica chegar e passar um laser, fazer um primeiro, um segundo tratamento e ver esse menino sendo reinserido na sociedade? Então a gente faz esse tipo de trabalho, entendeu? Que quando ele sai da clínica, qual é a sua aptidão? Ó, eu sou mestre de obra. Eu vou arrumar uma empresa para você trabalhar. Aí eu ligo para um cara, o cara fala, meu, você tem uma empresa de construção civil? Sim, eu tenho um mestre de obra aqui, o cara é bom, dá oportunidade, faz um teste com ele. Ó, eu tenho um refeitório, ele vai dormir aqui junto com os outros operários. A gente reinsere ele novamente na faculdade da vida. O que você acha da internação compulsória? Porque o raciocínio básico, né, lógico, o que se diz é o seguinte, Deus o livre eu vê-lo num acidente de trânsito, né, você fica ali prostrado inconsciente, né? Sim. Eu não vou perguntar ao Rodrigo se ele quer ser internado. Ele vai ser internado porque ele precisa de cuidados médicos urgentes, né? Ao mesmo tempo, o que se diz é que a pessoa que é dependente química, ela tem o direito de decidir. Você não acha que essa pessoa já não tem mais condições de decidir por si só e que teria que passar por um processo de internação compulsória? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não vou te responder achando, eu vou te responder vendo o que eu vejo. Muitos vêm nos agradecer. E fala assim, cara, se você não tivesse insistido em me colocar dentro daquele carro, eu já teria morrido. Então você é a favor da internação compulsória? Não com espancamento, dopando, batendo, não. É segurando, porque chega uma hora que o cara perde o controle, o cara começa a defecar, o cara começa... Alguns comem as próprias... Então você chega no estágio que não tem como. Né? E não é uma coisa assim, eu vou na marra te bater e te prender. A gente tem que entender muito o contexto disso. Qual a situação que ele se encontra. Eu conheço pessoas que inclusive eu ajudo, que você vê que ele é dependente químico, e eu já abordei muitas vezes, ele chega e fala assim, Rodrigo, eu não quero, eu vendo as minhas latinhas, eu quero continuar usando a droga. Tá bom, livre-arbítrio seu. Eu queria muito tirar daqui. Você se contenta com essa migalha? Em dormir onde você está dormindo, tomar uma chuva, dormir embaixo de uma marquise, usando a mesma roupa? Então, tudo bem, se você é refém disso, eu quero te ajudar. Né? Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Sim. Então, a gente faz o nosso papel, a gente mostra. Primeira coisa, as pessoas precisam querer ser ajudadas. Se não tiver esse dispositivo dentro dela,
Eu não gasto fogo com pau verde, entendeu? Espero ele chegar no fundo do poço para ir lá e pegar os cacos e levar até onde ele tem que ser levado. Eu bato nessa tecla. Perfeito. Atevaldo. Olha, a questão de internação compulsória é uma coisa muito polêmica, né? Eu acho que se fosse... eu acho que já teria resolvido em projeto de lei, né? Mas muitas vezes dá vontade de internar uma pessoa compulsoriamente, né? Nós temos um programa, eu com o presidente Ramalho, que foi idealizado por ele, é o programa Qualifica no Bairro. Nós já fizemos 5 casas em favelas. Sim. E teve uma casa que a gente fez, que é da dona Valquíria, em Parelheiro. Essa senhora tem 62 anos, ela tem problemas psicológicos, e o marido alcoólatra e o filho dependente químico. Sim. E eu falei, olha, agora que a gente reformou sua casa, você ganhou todos os móveis novos, tal e tudo, poxa, eu tenho uma proposta, eu arrumo um emprego para o senhor, que é o marido dela, né? E consigo uma clínica para te internar. Tá. A gente internou o rapaz, e graças a Deus ele saiu melhor do que ele entrou. Que bom. E o marido está empregado até hoje. Isso faz uns 2 anos mais ou menos, né? Então, eu acho que a questão da consciência a gente consegue. Eu acho que não é a gente atirar pedra nas pessoas, é a gente dar uma condição para ela. Nós ajudamos aí a CT Libertando Vida, fazer uma clínica. Ele já tinha uma clínica, nós fizemos uma outra. Aí, junto com parceria com as construtoras, nós gastamos mais de 300 mil nessa clínica e fizemos. Hoje tem 120 pessoas, nós colocamos uma padaria lá para eles, né? A gente ajuda sempre que eles precisam. Inclusive, eu queria convidar você, é lá em Parelheiro. É um negócio muito bom, tem piscina, tem tudo. E agora, ele é um pastor também, que é o Pedro, e agora ele comprou o terreno, né? Pagou quase 1 milhão no terreno. Ele pagava um aluguel aí de 12 mil, hoje está pagando prestação de 20 mil reais. E conseguiu. A gente ajudando, ele Sim. conseguiu. E hoje a gente tem aí umas 10 vagas sociais lá. Às vezes, sempre quando a gente precisa, eu costumo utilizar o seu Aloysio. O seu Aloysio tinha um filho, eu acho que ele tem uns 30 anos de idade, e eu não conheci o seu Aloysio até hoje. Ele veio através de um empresário, ele trabalha num posto de gasolina ali no Itaim Bibi, e ele falou, seu Atevaldo, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu vou perder o meu filho, né? Eu já sou separado da minha esposa, eu já carrego um trauma por isso, e nós internamos. O filho ficou 6 meses, e hoje o filho está trabalhando, recebeu alta, está curado. É isso. Todos os dias o seu Aloysio me manda uma mensagem, todos os dias, né? Isso é gratificante demais, muito, né? É muito. Gratidão, Você tirar uma pessoa lá do fundo do poço. Tem gente que não está nem no fundo do poço, tem o fundo do poço, né? Agora a gente internou um amigo da gente que é o Vaguinho, um amigo assim que de mais de 20 anos que estava dando dó, estava perdendo o emprego do Estado, ele trabalha no Estado, estava perdendo o emprego. Aí a gente conseguiu um psiquiatra para ele, mandamos lá para o Estado, conseguimos recuperar. Ele estava lá quase 90 dias de faltas. Sim. E graças a Deus houve um entendimento e está lá sendo recuperado. Está 2 meses lá na clínica, é um trabalho maravilhoso lá que você sabe. E a outra coisa, Rodrigo, que a gente tem aqui é nas nossas obras. Nós já percorremos mais de 400 obras com o Coronel Ferrarini, não sei se você conhece, fazendo uma palestra sobre saúde mental. Ele e a Adriana Ramalho. A Adriana Ramalho foi vereadora de São Paulo, ela é filha do presidente aqui do Ramalho, é uma pessoa jovem assim que gosta de... Ela fala sobre depressão e automutilação, que ela participa de um instituto que é o ESA, e agora recentemente nós fizemos uma parceria agora com a Anhanguera, que nós temos aqui psicólogo atendendo essas pessoas. Olha, que legal. Né? Atendendo essas pessoas com saúde mental. Então a gente interna quando a pessoa precisa, e um outro dia... A gente viu um testemunho de um rapaz que ele é pintor, ele foi arrancado da Cracolândia, passou 7 anos no Cracolândia, e 1 ano que ele ficou na clínica, ele foi recuperado, ele perdeu todos os dentes do crack, que o crack estraga os dentes. Uhum. E lá na clínica ele conseguiu conhecer uma moça de uma outra clínica, começaram a escrever e hoje são casados. Ela é mãe de filho, ele é pai de filho com outro tal, e hoje eles casaram. São evangélicos, e ele pediu lá uma prótese dentária para a gente conseguiu fazer essa prótese dentária para ele, né? Então, assim, e a gente queria até ir na casa dele, falou, não, eu tenho vergonha, porque a minha casa é super simples, não sei o quê, vou conversar com a minha esposa, a gente está começando a vida agora, não sei o quê. Então a gente viu assim que
apesar de tudo, que ele também não é aproveitador, né? Que se fosse outro, diria o seguinte, não vai lá fazer uma casa nova para mim, né? Que ele conhece o nosso programa e a gente está aí dando esse tempo para ele, né? Para que a gente possa aí fazer uma visita nessa casa dele para ver se ele pode fazer parte desse programa nosso Qualifica no Bairro, né? Porque o programa ele tem uma regra, né? Também já fomos no programa do Ratinho, em 2009 entregamos uma casa para uma senhora que ela era cadeirante, o esposo cadeirante também, lá em Santos, em São Vicente. Então a gente faz sempre esse trabalho social. E vendo aí o seu trabalho, lá, a sua palestra lá de dizer que conhece a pessoa pela alma, é o que a gente pensa das pessoas, né? A gente não tem cor, não tem raça, não tem religião. A gente quer mesmo fazer o que o Jesus fez, né? É verdade. Que fazia sem olhar a quem. Agora, Rodrigo, a gente está falando aí da questão da dependência química, que é um desafio, uma problemática de ordem social, mas nós estamos com outro desafio aí, que está afetando a carreira de milhões de pessoas, né? Que é a questão da inteligência artificial. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Atevaldo, eu vi uma matéria outro dia. Nessa matéria, Rodrigo, você já deve saber dessa informação. Na sua área, os caras fizeram um filme todo em inteligência artificial. Aliás, a temática era sobre as cheias do Rio Grande do Sul, né? Sim. A problemática lá de pai e filha que perderam tudo, mas não eram artistas, não era uma atriz e um ator. Aliás, nada ali era real, embora estivesse falando de uma problemática real das enchentes do Rio Grande do Sul. E era um filme, foi mostrado aí num festival de cinema. O que você pensa sobre isso? Você acha que a inteligência artificial ameaça as carreiras, principalmente na sua área? Eu vou falar que a tendência, estatisticamente, é piorar. Vai chegar uma hora que... Porque hoje aí você não vai pagar cachê, você faz tudo dentro de uma ilha de edição, você cria o personagem com o cabelo, com a voz, com a cor dos olhos, do jeito que você quer. Você trabalha a característica física, psicológica do personagem e você monta um arquétipo em cima daquilo. Então, queridão, vai chegar uma hora que nem programa de TV a gente vai ter, porque vão ter pessoas simulando... E a tecnologia está aí, né? Personagens virtuais, né? É até um tapa na cara daqueles que, puxa, eu estou aqui, o ser humano está evoluindo. Não, a tecnologia evolui, mas o ser humano não. As pessoas estão matando por nada e a tendência da sociedade é piorar, né? Então a gente vê aí, eu mesmo esses dias perdi um amigo assassinado, eu falei, cara, os caras matam por nada, por celular. Sim. Uma reação... gerou um gatilho e o cara veio a óbito. Então, assim, a gente não vê. A tecnologia é uma coisa, o ser humano é outra. Então, a tendência é piorar. Eu falo isso com riqueza de detalhes. Ou seja, é de fato uma ameaça também na sua área, a IA. Infelizmente é. Mas, assim, se você souber trabalhar, hoje em dia a juventude está trabalhando, trabalhando em ilha de edição, vende, o gasto é muito menor, né? Mas amanhã a tendência é essa, não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Como que você vai fugir? O que você vai fazer? Não, eu sou humano, eu tenho que valorizar o meu trabalho, nada melhor do que ver um ser humano atuando. Eu também concordo. Você acha, Rodrigo, que o reflexo da IA já é o fato de você não ver hoje grandes artistas, né, grandes nomes nas grandes redes de TV fazendo novela? Você acha que é por aí? Porque, por exemplo, vamos citar aqui o nome da Rede Globo de televisão. Ela desligou uma série de artistas famosos, né, apresentadores. Você acha que isso já é uma interferência da tecnologia? É que tem todo um contexto, né? A gente falar grosso modo, eu posso falar que sim, mas tudo tem um contexto. E o contexto, que são os bastidores, é que de repente eu não poderia expor aqui. Então a gente já trabalhou em grandes emissoras. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer Terra Nostra, Hilda Furacão, Rei do Gado, fiz testes, fui cotado e entrar na segunda fase da novela Terra Nostra, que a Terra Nostra ia ter 2 fases, né? E aí você sofre, sabe o quê? Um assédio. Então tem muitas pessoas, estou generalizando, mas tem muitas pessoas que chegaram onde chegaram e tiveram que se sujeitar ao teste do sofá. A ponto de você ter que
O velho e famigerado teste do sofá. E tem muito, e não é só isso, você tem que ir nas festas, você tem que se sujeitar. Então assim, talvez hoje eu não fiz um renome dentro de uma grande emissora de expressão, porque eu falei, cara, eu quero um dia poder me assistir na TV e falar assim, cara, eu cheguei por mérito do meu trabalho, o suor do meu trabalho, não foi reflexo e puxa, saí com fulano, saí com ciclano, tive que me sujeitar, tive que cheirar um pino de cocaína, tive que ir uma festa. Então assim, essa história eu posso contar para meus filhos. Meus filhos assistem os meus filmes e falam, nossa papai, como que você fez? Eu falei, cara, então assim, é orgulho, pode demorar, mas vai chegar. Então eu bato nessa tecla. Então não estou generalizando, tá? Tem de tudo. Mas assim, grande parte estatisticamente. Existe hoje uma crítica contundente à chamada Lei Rouanet. Lei Rouanet foi criada no governo Collor em 91. Sim. E é de autoria do Sérgio Rouanet, que era diplomata, filósofo, ou seja, um intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras. O que você pensa da Lei Rouanet? Porque muita gente que é contrária, que é crítica, diz que, na verdade, o dinheiro é utilizado e as pessoas se esbanjam desse dinheiro. Muita gente é contra. Inclusive, o outro governo, o presidente anterior, era contra a Lei Rouanet. O que você pensa sobre isso? Pela árvore se conhece os frutos. É fácil a gente chegar e julgar e falar, é em cima disso. Mas você olha e você fala assim, você vê de repente uma cantora ganha 2,5 milhões de reais para recitar um texto poético e em cima de um teleprompter. Aí eu te faço uma pergunta. E aquele diretorzinho que está ali com o projetinho dele embaixo do braço, que quer contar a história da vida dele, fazer o filme dele tão sofrido, dificultoso ali, trazer, montar, o cara chega lá com um projetinho de 2 mil, 3 mil e a outra leva por 2,5 milhões. É difícil. Então assim, eu não vou generalizar, eu tenho muitos diretores que são amigos meus que estão como eu, pessoas que não se corrompem e falam assim, Rodrigo, tá aqui o projeto, está aqui. A gente vai gastar aqui de alimentação durante os 90 dias que a gente vai rodar esse filme. X valor está especificado, o hotel que vai ficar aqui, o aluguel do carro, o figurino, a produção, está tudo especificado, discriminado dentro da Lei Rouanet, já está votado. Só que aí acabam privilegiando quem? Quem é amigo do amigo. O amigo do amigo do amigo. Isso é... Então eu tenho muitos amigos que estão com projetos na gaveta há anos, tentando entrar na fila. A lei é boa, mas a aplicabilidade é ruim. O problema é a gestão, é o administrativo. Sim. Então, por exemplo, eu fiz um filme chamado Cano Cerrado, do Eric de Castro e Edu Felistock. Puxa, eu fiquei praticamente 90 dias filmando em Brasília, trabalhando. Um sol terrível e uma produção com aluguel de câmera, com drone, com os atores, se gasta para fazer aquilo ali, entendeu? Aí você vê discriminado certinho, o dinheiro foi destinado para a obra e a gente vê que foi gasto. O problema é você ver que o dinheiro não é gasto naquilo e o cara pega uma GoPro pequenininha e fala, olha, gastei numa Red, gastei tanto no aluguel dessa câmera e não é nada daquilo. E aí ele pega o dinheiro e ele guarda o dinheiro. Esse é o problema. Entendeu? O problema é que a gente estuda os bastidores. Uma coisa é você fazer um filme no celular. A outra coisa é você ir lá e alugar uma Arri, uma italiana, e colocar lá uma câmera top de linha com produção, fazendo making off, com figurino, com diretor de fotografia. A outra coisa é você pegar um cara com uma sanca ali e falar, vai câmera ação. E aí você fala que esse filme custou 5 pau. Esse é o problema. Agora, só para finalizar esse assunto da Lei Rouanet, o que você acha, com a sua experiência, que o governo poderia fazer, ou a sociedade poderia ajudar a fazer, para poder coibir esse tipo de erro? É difícil a gente falar sobre isso, porque a gente vai entrar dentro de um leque investigativo e é difícil eu tocar nesse assunto com você. Teria que ter um serviço de inteligência para saber se aquele dinheiro está sendo destinado, entendeu? Se realmente foi gasto com aquilo. Fiscalização. Uma fiscalização assim, neutra. Não sou nem de X nem de Y, não sou nem de direita nem de esquerda, de país. Talvez um conselho social. Cara, um negócio, falar, cara, a gente está blindado e a gente não se vende, a gente quer realmente mostrar a obra feita.
Aí sim. Então, esse é o problema. Atevaldo. Aqui dá um filme o que a gente está falando, né? Sim. Você falou aí de inteligência artificial, falou da Lei Rouanet, né? Eu acho o seguinte, as empresas, por exemplo, ela recolhe o imposto de renda lá que é devido para ela, né? Então é o seguinte, ela destinar o imposto de renda dela para a cultura, né? Uma coisa que vai educar as pessoas, para mim eu acho... Sim, favorável. É favorável e uma coisa assim, quem na verdade propôs essa lei, propôs numa das melhores intenções, né? Agora, corrupção existe em tudo, né? Existe nas emendas, né? Então assim, eu acho que assim, você tem que procurar, por exemplo, a empresa séria que vai tocar esse filme, né? A empresa de renome, a empresa que já fez, né? Outras. É o seguinte, falha vai ter em todos os sistemas, né? Agora, eu acho que você não pode jogar pedra na lei por conta de que algumas pessoas, por exemplo, são espertões, né? Espertalhões, né? E a questão da inteligência artificial é o futuro, né? Então, isso daí que nós temos aqui no Brasil, lá fora já é uma outra realidade, né? Tudo que os seres humanos colocaram nos filmes é o que nós estamos fazendo no mundo real, né? Inteligência artificial, eu acho que é legal, porque é o seguinte, sempre vai ter alguém que vai estar por trás dela. Ela não vai andar sozinha, entendeu? O cara que fez o filme lá, o filme que foi feito pela inteligência artificial, tem alguém que idealizou ele. Como o nosso Rodrigo aqui, né? Uma pessoa experiente, mais de 3 décadas trabalhando, né? Pode utilizar a inteligência artificial a favor dele. Que os críticos defendem, os críticos da inteligência artificial defendem que o perigo é essa tomada de autonomia dela, né? Quem é contra a inteligência artificial, que chegaria um momento em que ela poderia dominar o próprio ser humano. Né? Eu não acredito. Eu acho que não vai dominar nunca, né? Na verdade, não vai dominar, mas... Isso é ficção científica. Mas que vai acabar com muitas carreiras, vai. Já está acabando. Já está acabando, entendeu? Então, já acabou, né? Já acabou. Sim. Então, você pega a nossa construção civil, eu fui ver lá a Steel Corp, ele não está pagando para a gente fazer esse comercial, mas vamos falar, né? Do que é bom, né? Está dentro da nossa construção civil, lá do Roberto Justo. É um negócio assim, fora do comum. Você imaginar o cara fazer uma casa em 2 dias. 800 casas em 30 dias. Eles fazem um bairro em 1 mês, com saneamento básico e tudo. E casa com um valor de R$2.000 o metro quadrado. Imagina você comprar uma casa por R$90.000. Entendeu? Vai lá, só coloca ela lá no seu terreno e tranquilo. Uma casa assim, tipo que não é de aço. Então eu fui lá ver a fábrica, 16.000 metros quadrados, os caras produzindo ao vivo para você ver. Então, assim, inteligência artificial. E você vê hoje eles construindo casas com impressora. Sim. Vai imprimindo o concreto, vai rodando, você fala, cara, a impressora não tem mais mão de obra, a máquina faz tudo. Eu fui ver uma fábrica, que é até de um amigo do Ricardo aqui, a Pisocol. Eles têm 4 robôs. Lá eles fazem a argamassa, essa C3 aí, a C2, que a Quartzolite faz aí. Eles fazem essa argamassa lá e já vem um robô. Ele empacota no pallet e já vem outro, já não tem. Ele falou assim, meu amigo, quantos funcionários esse robô tirou? 16 funcionários. Ele faz o serviço de 16 funcionários. Quanto que o patrão não ganha com um negócio desse, cara? Entendeu? E aí assim, e não adianta você, o sindicato, chegar e dizer assim, que é contra isso. Porque isso já aconteceu com os carros. Né? As montadoras lá, você pega essa BYD... o que esses caras fazem para produzir um carro imperfeito, né? E mais perfeito do que o humano, né? Então, é o capitalismo e utilizando a favor dele o que tem aí no mercado, né? Então... Perfeito. Rodrigo, você fez um evento recentemente em Sorocaba, a gente conversava aqui no bastidor, e você está lá com o projeto do filme A Puxada. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse filme eu acredito que vai ser o melhor trabalho da minha história. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, ele diz assim, não sou ainda o que eu gostaria de ser.
mas eu olho para trás e dou graças a Deus, porque não sou mais o que eu era antes. Então acredito que hoje eu sou melhor, né, do que ontem, e amanhã vou ser melhor do que hoje. E aí quando eu falo que esse vai ser o melhor projeto da minha história, hoje eu sou muito seletivo, eu confesso a vocês, quando eu pego, porque o assédio é grande para as pessoas nos assistem no cinema, falam, puxa, Rodrigo, é prazeroso você receber o telefonema de um diretor que não te conhece, que conseguiu o seu telefone, ele liga no teu celular e fala assim, Rodrigo Bracciolotto, sou. Ô Rodrigo, cara, eu assisti um filme teu, eu tenho um personagem que, é você. Aí eu falei, me manda o roteiro. Aí o cara me manda o roteiro e tem coisas que de repente dentro do roteiro que me desabona profissionalmente em cima daquilo que eu tenho feito fora das telas. Então eu não me sujeito a isso e eu acabo negando esses personagens. E às vezes é um dinheiro que vai me ajudar muito. Então assim, mas é uma coisa de foro íntimo. Eu falo, isso aqui não vai ser bom para mim. Então eu não quero me sujeitar a isso. Então eu acabo deixando de lado. Por exemplo, eu recebi um convite do Fernando Meirelles para fazer um filme, aonde dentro do roteiro ele me liga, a produtora dele me liga e fala, Rodrigo, o Fernando está atrás de você faz 3 meses. É mesmo? É. Para fazer um cara que alicia uma barriga de aluguel. Ah, é? Ele alicia uma barriga de aluguel, ele engravida uma moça no Brasil e vende essa criança que está sendo gerada dentro dessa mulher para um francês que é casado com outro cara. Eu falei, puxa, E aí essa criança mais o fato da criança ser arrancada da mãe. E na hora que eles tinham alocado o estúdio para eu fazer o teste, na hora que eu peguei o roteiro, eu falei, eu não vou fazer o filme. Rodrigo, você sabe quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar? Ela ficou irada comigo. Sim. Sabe quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar para estar fazendo o que você está fazendo? Ainda mais com o Fernando Meirelles. Eu falei, eu conheço o Fernando. Eu respeito, já filmei com ele, fiz vários filmes publicitários, fiz Sonho de Valsa, fiz Raider, né? Mas eu não, isso vai manchar aquilo que eu faço. Desculpa. Eu precisaria dessa grana, é um dinheiro aí de 260 pau aqui, vai me ajudar muito no orçamento, mas eu não vou. E aí você vê as contas, os boletos chegando, você fala, cara, e agora? Aí é que entra Deus em cena. Que aí vem de onde você não imagina, né? E o filme 400 contra 1 foi um presente, porque eu recebo um telefonema há 3 anos atrás. Na época da pandemia aí, você fala, cara, eu recebo um telefonema, 11 horas da noite. Sabe aquela febre que todo mundo te ligando o tempo todo, assim? Aí a operadora, você nem atende mais, porque, oi, tudo bem, nós queremos mudar o seu plano, não aguentava mais. Só que me ligam 11 horas da noite. Eu falei, 11 horas? Quem que é esse cara audacioso? Resolvi atender. Atende, falou, ô Rodrigo, tudo bem? Eu falei, pois não. Ô Rodrigo, aqui é Marcelo. Eu falei, pois não, Marcelo. Você está me ligando essa hora? O que foi? Não, na verdade, cara, eu estou prospectando o seu telefone faz muito tempo. Eu assisti um filme teu, policial, e eu escrevi a história da minha vida. Eu sou do DEA, Serviço de Inteligência Americano. Eu tenho uma história de vida. Hoje eu trabalho para o DEA e eu queria colocar você para fazer o meu filme. Eu falei, cara, não conheço esse cara, o cara me ligando 11 horas. Aí eu comecei a prospectar com o cara, dia e noite, comecei a trocar ideia com o cara. Ele falou, cara, você conhece algum bom diretor? Eu falei, eu tenho 3 que de repente para mim são os melhores hoje no filme de trama policial. Esse. Mas esse aqui é um cara que eu seguro, eu garanto. Aí, pum, quer sentar com ele? Quero. Pum, coloquei para sentar. Você tem um roteirista? Tem um roteirista. Você tem um diretor de fotografia bom? O melhor, tá aqui, é o melhor do mercado hoje. Quem que você tem aqui como o cara que vai fazer toda a sonoplastia, que vai colocar música? Eu tenho esse cara. Trouxe a equipe inteira. Você tem um elenco? Trouxe o elenco inteiro para o cara. E ele falou, você vai protagonizar. E eu aceitei a fazer. Por quê? Porque o filme, ele fala sobre a desglamorização da juventude hoje. O que acontece hoje com o tráfico? O tráfico vai lá e engedra dinheiro nas favelas e nos bailes funks, para que quando o jovem chega ali num baile funk na comunidade,
E hoje a droga não está só dentro da favela, ela está sendo vendida nos triplex da vida. Entendeu? Então o cara chega lá e fala, o menino sai da favela, ele fecha o braço, até fazendo laboratório com o cara da rota, ele falou assim, Rodrigo, hoje não dá mais para você fazer um pente fino e prender o cara por conta da tatuagem de palhaço no braço, que é matador de polícia. Eu falei, por que não? Porque esse menino hoje, ele mora no triplex, ele faz faculdade na Embi Morumbi, ele achou legal o palhaço porque ele foi num baile funk no final de semana, ele raspou a sobrancelha, fechou os 2 antebraços com a tatuagem, e a gente chega para dar uma blitz no cara, ele é filho do papai. Virou moda. E aí você vê a geração Neymar, hoje, dos jogadores de futebol, todos eles com o estereotipo de meninos que estão na favela. Virou uma moda. Sim. Entendeu? Eu não estou discriminando quem tem tatuagem, não. Eu estou falando porque hoje a gente não pode generalizar. Virou uma moda. Então ele falou assim, o que os caras do tráfico faz? O cara entra lá, aí no meio da balada, da festa do tráfico, chega o cara com uma moto BMW furtada, sem placa, ele rodando e empinando, com um colar de ouro no pescoço, e aí aquele jovenzinho que está ali, ele olha e fala assim, você é traficante. Vale a pena. O crime compensa. Então o que a gente vai mostrar dentro desse filme A Puxada? A desglamorização, vou mostrar os bastidores, o que acontece, desde a refinaria na Colômbia, até a entrada da droga. E aí tem a ver com as clínicas, a gente vai mostrar um antes e depois. Esse é o A Puxada. Esse é o filme A Puxada. Que é baseado num livro, não é isso? Um livro em fatos reais, e são 5 livros. E na verdade a Amazon está se estapeando com a Netflix porque quer esse filme a todo custo. Porque o roteiro é em cima daquilo que está acontecendo hoje no mundo. Então, o que nós temos que fazer? Eu falei, puxa, por isso que eu estou há 3 anos ajudando até prospectar recursos para esse filme, porque é um filme estimado em 20 milhões, que tem um elenco de renome, você viu, não sei se você chegou a ver, tem um elenco de peso, né? Onde a gente traz até Fábio Assunção para fazer um delegado. Olha só, que bacana. Entendeu? Até para fortalecer. Então, assim, em tudo a gente tem um propósito intrínseco por trás de tudo. Né? Então, perfeito. É em cima disso. Então, nós já não temos mais muito tempo e Ricardo Vieira já sinalizou ali que o programa está chegando ao final. Rodrigo, faça aí as suas considerações finais e deixa também os seus contatos. Bom, meu Instagram é Rodrigo Brassolotto, né? Pode entrar aí. Tem o meu Face ainda, sou matuto, sou do mato, né? Facebook é Rodrigo Brassolotto. Também você pode entrar no Face, Instagram, né? O Instagram é Rodrigo Brassolotto. E as considerações seja você, né? Seja você, venda, não esconda quem você é e não venda quem você não é. Né? É uma das coisas que mais a gente tem visto hoje, as pessoas vendendo quem elas não são e escondendo quem elas são. Seja autêntico, mostre as suas raízes. Eu sou filho de um ex-jogador de futebol que virou bombeiro, né? Nasci de uma mulher costureira que fazia as roupas com a sobra da roupa que meu pai usava, fazia os shortinhos. Então eu tenho muito orgulho de falar das minhas origens, de onde eu saí, né? E o porquê que eu estou aqui. Então eu acho que isso é fundamental para a vida do ser humano, a gente ser autêntico, transparente. E só para finalizar, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma opção, Jesus é a solução. Porque ele foi o único que morreu e ressuscitou. E quem morreu e não ressuscitou está morto. E uma coisa que eu sempre falo, se você for à França, você vai encontrar os restos mortais de Allan Kardec. Se você for ao Japão, você vai encontrar cinzas de Buda. Se você for a Meca, você vai encontrar de Maomé. Se você for à Índia, você vai encontrar de Mahatma Gandhi. Mas se você for a Jerusalém, você não vai encontrar de Jesus. Porque ele ressuscitou para entrar dentro do homem e responder de onde ele veio, para que ele veio e para onde ele vai. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Companheiro Etevaldo, você quer dar uma palavra final? Eu tive uma manhã muito rica hoje com esse homem de Deus, sim, né? Sim, com certeza. Não é só um ator, não é só um homem de Deus, é as palavras, né? É como está no currículo dele, ganhador de como almas. diz a Bíblia, que fala o seguinte, né? Você fala daquilo que o seu coração está cheio. É isso. E o coração dele está cheio de coisas boas, né?
O que ele falou aí tipo, não tenho palavras para dizer. Eu quero só deixar aqui uma frase de minha autoria que eu gosto de falar, que diz o seguinte, né? Viver e não construir é como vir ao mundo e não existir, pois quem constrói cria em torno de si a sua própria existência. Essa perfeito, hein? Perfeito. É a frase do dia aí que eu escolhi aqui para o nosso... ao receber essa grande sumidade aqui no nosso podcast. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. Tevaldo, agradeço. muito obrigado também. Não temos mais tempo, gente. E é claro, nós voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até lá.